Pronto, aqui nós temos as nossas proteínas colágenas, as proteínas tão famosas. É interessante saber de cara assim que o colágeno não é um elemento só, ele é uma família de proteínas fibrosas. Como eu falei faz pouquinho tempo, a gente tem proteínas globulares quando são redondinhas e fibrosas quando tem aquela estrutura de cordãozinho. Então a gente está falando de uma família desse segundo tipo de estrutura, certo? Deixa eu botar aqui logo minha canetinha, esqueci. Essas minhas proteínas, elas vão ser secretadas por tecido conjuntivo, principalmente o meu fibroblasto, e outras células que não são tão importantes, mas em destaque pelo tecido conjuntivo. Não é à toa que toda vez que a gente estuda tecido conjuntivo, a gente fica voltando sempre ao estudo do colágeno e dos tipos de colágeno. Cada tipo de colágeno ele vai estar presente uma estrutura diferente. Eu fiz aqui um slidezinho só para retratar esses tipos e vocês vão ver daqui a pouco. Ele vai ser o componente mais abundante da pele dos ossos, ou seja, se eu quero uma pele saudável e ossos saudáveis, eu preciso ter uma quantidade adequada de colágeno sendo produzido. E ele vai ser formado por cerca de 1000 aminoácidos. E aí o que é que acontece? Para eu chegar nas minhas fibras de colágeno, eu tenho uma sucessão ali de estruturas. A minha estrutura mais micro, a minha menorzinha, é o que eu chamo de tropocolágeno. É a minha proteína inicial. Quando eu pego minha tropocolágeno e associo com outros tropocolágenos, eu crio a minha fibrila. Quando eu pego a minha fibrila e eu associo com outras fibrilas, eu crio a minha fibra colágena. Então, aqui nessa imagem, nada mais é do que esclarecendo esse processo. Então, eu tenho aqui o meu tropocolágeno, minha primeira proteína mais simples. Associei com várias, tá vendo aqui embaixo? Formei a minha fibrila. E depois de associar várias fibrilas, eu tenho finalmente a minha fibra colágena aqui no final. Que já é o resultado mais macro, já é a maior de todas. Que esse tipo de colágeno, eu não acho que isso daqui pode ser cobrado em biologia, mas provavelmente pode ser cobrado em histologia. Como o foco não é abordar histologia e sim biologia, eu só deixei aqui essas informações e se for do interesse de vocês, vocês dão uma paradinha, dão uma lida aí para saber onde é que cada um está localizado, certo? Aqui vamos falar de outros elementos super importantes, que é a fibronectina e a laminina. A fibronectina e a laminina, elas vão estar ali presentes e marcantes nas conexões que a gente vai começar a formar. A fibronectina, ela vai ser uma glicoproteína fibrosa, ou seja, ela também tem aquela estrutura de fibra mesmo, que nem um colágeno. E são quantas unidades? São 2 unidades, ou seja, eu peguei 2 proteínas e associei para formar uma um pouquinho mais complexa. Então, a minha fibronectina ela tem 2 subunidades. Elas vão estar conectadas entre si, uma ponte de sulfeto, isso daqui vocês não precisam estar gravando, mas geralmente associações entre proteínas vão ser realmente exemplificadas por essa ponte de sulfeto, tá? É quando a gente tem a ligação entre 2 enxofres ali, por isso disulfeto, fazendo ali a conexão entre essas minhas estruturas, entre essas minhas proteínas. Beleza, o que é que eu preciso saber? Uma coisa importante. Aqui diz o seguinte, cada subunidade apresenta 2 domínios, ok? Vocês vão, toda vez que vocês pegarem um texto e lerem sobre proteínas, vocês vão acabar lidando com esse termo domínio. Domínio nada mais é do que região. Então, se eu pego uma proteína aqui que é fibrosa e eu digo que ele tem 2 domínios, é porque eu tenho 2 regiões. Então, essa minha região de número 1 vai servir, por exemplo, para se conectar, sei lá, com outra proteína. E essa aqui de número 2 pode, por exemplo, se conectar a uma outra célula, pode se conectar a um carboidrato, seja lá o que for. Cada região dela, ou seja, cada domínio dela vai se conectar a uma determinada estrutura. Então, esse é um conceito que é bom vocês guardarem, tá bom? Tanto é que aqui já diz que uma extremidade vai se conectar a uma proteína de membrana plasmática e a outra vai se conectar a uma fibra colágena, ou seja, essa minha fibronectina
ela nada mais é do que uma ancoragem com a matriz extracelular. Então, ela vai ajudar ali a se conectar com a matriz extracelular, beleza? Mas de qual tipo? Ela vai ser muito importante para determinar o trajeto formado, seguido pelas células migratórias. Lembra que lá no comecinho eu falei para vocês que é mega importante esse meu assunto de hoje para entender imunologia? Então, quando eu tenho um leucócito, quando eu tenho uma célula do sistema imune e ele precisa chegar ao meu sítio de infecção, sítio inflamatório, ele vai chegar, ele vai percorrer um caminho. E quem vai dizer para ele, dentro da minha matriz extracelular, qual é o caminho que ele precisa seguir, vão ser justamente essas minhas fibronectinas. Então, elas vão fazer essa associação e vão ajudar a criação desse meu percurso. Assim, elas vão mediar a ligação temporária dos filopódios com as fibras colágenas. Vamos dar outra traduzida. Filopódios. O que são filopódios? Eu trouxe uma imagem para vocês. Deixa eu ver, ela não está aqui agora. Ficou mais na frente. Mas guardem essa palavra que eu vou mostrar. Como é que ela está estruturada, tá bom? Mas só para vocês saberem, a gente tem a emissão de uma estrutura que a gente chama de pseudópode. O pseudópode, ele vai ser basicamente assim. E ele vai ter uma região fininha e ele tem outras regiões mais retas. Aqui vocês podem ver que aqui ele tem uma região bem fininha, ele tem uma pontinha. Essa pontinha é o filopódio. Então, quando eu falo da guia o quê? De você chegar e você ajudar o percurso de um filopódio, é você dizer para o filopódio onde é que ele vai estar indo. Então, essa minha pontinha aqui, ela vai ir aonde a minha fibronectina mandar, tá bom? Aí, o que é que acontece? Além da minha fibronectina, eu tenho a minha outra proteína que a gente chama de laminina. A laminina, diferente da minha fibronectina, que estava ali conectada com essa movimentação de células migratórias, ela vai ter uma relação diferente. Ela vai ajudar na adesão entre as minhas células e a matriz extracelular também. Só que não de forma migratória, mas sim para estabelecer posição. O que isso quer dizer? Vamos lá. Primeiro dado. Ela é composta por 3 unidades, diferente da minha fibronectina, que era apenas 2, então até a primeira diferença entre as duas. E ela vai, por ela ter 3 subunidades, ela acaba tendo um formato de cruz. Ou seja, exatamente assim. Ela acaba ficando aqui com 4 pontinhas. Eu tive uma unidade e 2 unidades aqui. Então, formei 3 subunidades em formato de cruz, certo? Ela vai ser abundante nas lâminas basais. É por isso que eu falei que ela tem uma conexão com a posição. Então, o que acontece? O que é a lâmina basal? Meu tecido epitelial, ele vai estar ali, como vocês viram no comecinho, uma célula coladinha na outra. Só que para formar o chão, entre aspas, da minha estrutura, eu vou ter uma associação de várias proteínas que vão formar essa estrutura que eu chamo de lâmina basal. Então, eu tenho a minha lâmina basal e sobre ela todas aquelas minhas camadas de epitélio. Então, eu vou ter aqui, ó, vamos supor que eu tenha 4 camadas de epitélio. Essas células estão ancoradas, apoiadas na minha lâmina basal. Essa minha lâmina basal, ela determina o começo do meu epitélio e determina, por exemplo, o formato dele. Se minha lâmina basal for assim, todas as minhas células elas vão acabar seguindo esse formato. Então, ele vai dando o desenho do meu epitélio também. Ele é realmente como se fosse uma fita adesiva em que eu colo todas as minhas células epiteliais. E aí, para poder juntar, para poder unir essas minhas células com essa minha lâmina basal, eu tenho a minha laminilha. O nome, ela já dá uma dica aqui, laminina, já dá para lembrar um pouquinho de lâmina basal. Por isso também que ela tem esses nomes. E ela vai se associar com a matriz extracelular
a partir do colágeno tipo 4. Olha, eu não acho que vão ser cobrados tantos detalhes assim. Então vamos dar uma concentrada nessa quantidade de informação que a gente viu. O que é principal daqui? É eu saber que a minha fibronectina ela é composta por 2 subunidades, isso é importante, enquanto que a minha laminina é composta por 3 unidades. Primeiro ponto. Unidades proteicas, claro. Além disso, o que é que eu tenho que saber? Quando eu falo de fibronectina, eu falo da movimentação de células migratórias, ou seja, células do nosso sistema imune. Certo? Quando eu falo da laminina, não. A minha laminina, ela vai ser abundante na minha lâmina basal. Então, a minha estrutura de lâmina basal, que vai estar associada ao colágeno tipo 4, vai servir ali para localizar e organizar as minhas células. E vai ser também aqui uma observação legal de vocês saberem que a primeira proteína de adesão que vai aparecer na matriz extracelular do embrião. A gente vai ver esse processo aqui, tá bom? Mas saber essa informação aqui também é legal. Aqui, finalmente traduzindo essas duas para que vocês consigam aí finalmente estar clareando esses termos, porque eu sei que quando a gente vai muito para texto, fica uma coisa muito imaginativa e pouco prática. Então vamos chegar agora e vamos traduzir tudo que estava sendo dito ali. Beleza. Aqui em cima, vamos destacar logo as diferenças. Aqui eu estou falando da minha fibronectina. E aqui embaixo eu vou estar falando da minha laminina. A minha fibronectina, vocês podem ver que ela forma uma ponte entre o colágeno, que vai estar na matriz extracelular, ou seja, aqui é a matriz extracelular, e aqui é a matriz intracelular, ou seja, aqui é dentro da célula. Primeira coisa a determinar. Essa minha fibronectina, ela pega uma proteína integral, que é aquela proteína que vai de um lado até o outro da minha membrana. Vocês podem ver que aqui é a minha membrana plasmática. E ela pega e associa, meio que cria uma união entre essa minha célula que está aqui e a minha molécula de colágeno. Então, o que ela está fazendo? Ela está associando a minha célula com a minha matriz extracelular. De que forma? A partir de uma proteína integral que estava na minha membrana plasmática e o colágeno presente na minha matriz extracelular. Aqui embaixo, vocês estão vendo o que está acontecendo. Isso daqui seria um M-desmossomo. Não vou entrar em muito detalhe dele, porque não é o que eu quero que vocês prestem atenção agora. O que eu quero que vocês prestem atenção? Eu tenho a minha laminina aqui, ó, também relacionada com uma integrina, que é uma proteína integral, assim como aqui eu também tinha uma proteína integral, que era isso daqui, essa verdinha. Aqui eu tenho ela simbolizada em azul. É a mesma estrutura, uma proteína integral. Eu tenho uma conexão também com colágeno. Só que esse colágeno daqui, ele é um colágeno específico. Ele é o colágeno do tipo 4, que é o que está presente na minha lâmina basal. Então, estou conectando célula à lâmina basal. Aqui em cima, estou conectando célula à matriz extracelular. Então, não é aquela minha camada proteica específica, é a qualquer região da minha matriz extracelular que tem um colágeno passando. Então, essa célula ela pode estar ali, por exemplo, ser um fibroblasto que está solto no meu tecido conjuntivo. Já essa daqui de baixo, ela necessariamente seria uma célula que estaria conectada à lâmina basal. Provavelmente ali, aquelas primeiras células mais cúbicas do meu tecido epitelial. Então, beleza. Qual é a outra diferença? Quando você vai olhar essa conexão, esse sistema que a minha fibronectina forma, ele tem uma associação dentro da célula com filamentos de actina, ou o que a gente chama de microfilamentos, que é aquele nosso assunto da última aula de
citoesqueleto. Terceiro tipo dos componentes do meu citoesqueleto, que são meus filamentos de actina ou microfilamentos. Já aqui embaixo, a minha laminina, ela tem uma relação com filamentos intermediários e não microfilamentos ou filamentos de actina. Então, quais são as diferenças aqui? Laminina, conexão com lâmina basal. Conexão com colágeno tipo 4. E associada a filamentos intermediários. Já aqui em cima, eu tenho a minha fibronectina associada a qualquer colágeno ali da minha matriz extracelular e associada aos meus microfilamentos ou filamentos de actina. Então, vocês percebem aqui que as funções são diferentes, a estrutura é diferente também. Mas é sempre legal estudar uma comparando com a outra para ficar uma coisa mais fácil de entender. Agora nós vamos começar com as uniões da célula com a matriz extracelular. A gente vai acabar voltando para esse assunto aqui que a gente já explicou. Primeira coisa, é legal que vocês entendam esse termo, contatos focais. Eles vão ser conexões da célula com a matriz extracelular. Ou seja, não é a conexão da célula com, por exemplo, outra célula ou com a lâmina basal. Não, agora a gente está falando com a matriz extracelular, que é, por exemplo, ali a nossa fibronectina. E que está aqui exemplificada de novo, ela aparecendo aqui de novo. Ela vai ser estabelecida pela interação entre citoesqueleto, uma proteína do tipo integrina e componentes da matriz extracelular, a exemplo do nosso colágeno. Sempre colágeno sendo citado, porque ele é o elemento mais abundante. Então, vão se acostumando aí com esse nome, vão se acostumando com esse tipo de proteína que a gente sempre vai estar tratando dele. E tem a ver aí com o processo migratório de células e de filopódios. Lembra que eu falei que a gente ia falar deles? Então, aqui embaixo eu trouxe a estrutura do filopódio. O filopódio, ele é como se eu pegasse o meu pseudópode e eu analisasse cada regiãozinha dele. Então, aqui eu tenho o meu pseudópode e eu vou ter regiões finas, por isso fininhos, que é o meu filopódio. E eu tenho regiões mais extensas, mais largas, que eu chamo de lamelopódio. Então, a junção entre lamelopódios e filopódios, eu acabo tendo aqui um pseudópode. Então, aqui eu tenho um, aqui também. Então, eu vou emitindo esses meus prolongamentos de membrana para quê? Para me mexer, para agarrar substâncias. Então, meus destaques não são células leucocitárias. Eu posso estar falando, por exemplo, do meu macrófago agarrando ali um vírus, uma bactéria. Então, quando ele vai fazer isso, ele emite esses prolongamentos de membrana. E eles vão ser justamente essa minha estrutura aqui representada. Então, o que é que vai guiar ele? O que é que vai guiar esse movimento? A criação dessas minhas extensões vai ser aqui esses contatos focais da minha fibronectina, tá bom? Então, mais uma vez, revendo essa estrutura, a gente vai cansar de ver ela, porque é importante. Eu vou ter na minha matriz extracelular o colágeno, primeira coisa. Eu vou ter na minha membrana plasmática a minha proteína do tipo integrina, porque ela vai de um lado até o outro da membrana. E aí eu tenho elementos no meu meio intracelular, que nesse caso seriam, por exemplo, os meus microfilamentos ou filamentos de actina. Lembrando que na aula passada eu falei para vocês que os filamentos de actina ou microfilamentos, eles vão ser os que vão construir esses meus pseudópodes. Então, eu citei como é que isso daqui está estruturado, citei para que ele serve. Então, basicamente, hoje, a única informação nova que tem é saber que eles podem ser divididos entre filopódio na região mais fininha e lamelopódio na região mais grossa. Somente isso. O resto a gente já falou. Se quiser, como eu falei, dá uma voltadinha ali na aula anterior também para ajudar vocês, tá bom? Então, como base, como ancoragem, no interior da célula eu tenho a minha actina, vindo até aqui. Ela vai ter associação com um complexo proteico, não precisa ficar gravando cada um desses nomes, tá bom? Só saibam que existem outras proteínas aqui
que vão ajudar na conexão da minha quitina com a minha membrana plasmática, realmente, a partir da minha integrina. Então, eu peguei a quitina, consegui conectar com a integrina. Para conectar a minha integrina com o meu colágeno na matriz extracelular, eu vou ter a minha fibronectina. Então, isso daqui estrutura um contato focal, que é o contato com a matriz extracelular. Continuando, voltamos ali, né, falar da nossa laminina. E a nossa laminina, ela tá aqui marcante como a relação entre lâmina basal e M-desmossomo. Agora sim falar do M-desmossomo, certo? Primeira coisa, mesma imagem de novo. Isso é proposital, é para que vocês vão entendendo de cada parte aqui o que a gente está falando. Vamos lembrar. O que é a minha lâmina basal? Mais uma vez, eu sei que é chato, eu sei que é cansativo, mas vocês precisam entender. Minha lâmina basal, ela vai ser uma estrutura proteica que, primeira coisa, ela divide tecido conjuntivo, TC, de tecido epitelial. Vou botar só EP de epitélio, tá bom? Ela vai ser a base, por isso lâmina basal, para fixação de todas as minhas células epiteliais. Porque eu quero que vocês pensem que é como se eu tivesse aqui embaixo um rio, ou uma estrutura mole, lama, seja lá o que for, e eu preciso construir um muro em cima. Meu epitélio ele é um muro, as células são grudadinhas que nem os tijolos. Então, para poder chegar e sair de uma estrutura de lama, que é toda molenga, para uma estrutura assim muito mais condensada, eu preciso ter uma base. A minha base é a minha lâmina basal. É como se fosse o meu chão. Então, eu criei uma base sólida, cheguei, sei lá, concretei o chão aqui e comecei a poder apoiar as minhas células epiteliais. Então, essas minhas primeiras células epiteliais aqui, elas vão ter que se colar à minha lâmina basal para que elas, por exemplo, se eu tiver alguma pressão que vem aqui, ela não solte da minha lâmina basal e deforme o meu tecido. Então, para elas se colarem à minha lâmina basal, eu vou ter essa minha estrutura de M-desmossomo. Esse meu M-desmossomo é isso daqui que a gente está mostrando aqui embaixo, que é essa estrutura aqui em disco. Vocês estão vendo que tem um disco aqui? Tanto é que o nome desse disco é a placa discoidal. Essa minha placa discoidal, ele vai ter uma associação no meio intracelular, ou seja, dentro da célula, com os filamentos intermediários. Lembra que é uma das coisas que eu falei que é a diferença entre a laminina e a outra lá, a fibronectina? É que a minha laminina ela vai se conectar com filamentos intermediários. Então, tem umas filamentos intermediários aqui conectados a esse meu disco, essa minha placa discoidal. Essa minha placa discoidal está conectada a uma proteína integral. Lembrando que é aquela proteína que vai de um lado até o outro da membrana. Então, por isso eu chamo de integrina. E essa minha integrina vai estar ali sendo ancorada ao meu colágeno, que é o componente da minha lâmina basal, ou seja, falar em colágeno tipo 4 é a mesma coisa que falar de lâmina basal. Então, essa estrutura aqui é essa estrutura aqui, tá bom? Então, conectando a minha integrina com a minha lâmina basal, eu vou ter a laminina. Essa associação desses componentes eu vou chamar de M-desmossomo. Então, cheguei a construir meu M-desmossomo a partir de todas essas relações. Esse texto aqui nada mais é do que chegando e traduzindo tudo isso daqui. Então, eu não vou ficar aqui lendo o texto para vocês, tá bom? Não é o objetivo de hoje. Eu li um pouquinho no começo ali para dar uma localizada, que era muito termo. Mas sempre estou tentando traduzir o que esses textos estão falando. Nesse caso, não precisa, porque é tudo que eu já expliquei. Beleza, aquele dali era meu último tipo principal da conexão com membrana basal com matriz extracelular. Saindo daquilo, agora a gente vai começar a analisar como que uma célula vai conectar com a outra. E eu falei para vocês que essas conexões de uma célula com a outra podem ser temporárias ou podem ser permanentes. Então a gente vai primeiro analisar as temporárias.
Antes de tudo, é legal saber para que serve as temporárias. As minhas ligações temporárias, elas vão servir para reconhecimento e adesão. Então, o que isso quer dizer? Voltando a citar o nosso sistema imune. Nosso sistema imune, ele vai funcionar, como eu falei, principalmente seguindo a ideia da migração de leucócitos. Um parênteses aqui nessa aula. Muito do que a gente fala hoje, a gente fala por causa do estudo do sistema imune. Ou seja, a imunologia aqui sempre presente, sempre marcante. Então, esses conceitos, eles são mega importantes para vocês ainda, como vocês entrarem no terceiro semestre, tá bom? Vocês vão estar revendo tudo isso daqui. Mas beleza, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu citei que, por exemplo, você pode ter ali uma infecção em um tecido e você ter seu leucócito ali correndo sua circulação sanguínea. E aí, para esse seu leucócito ele sair da circulação sanguínea e ele ir para a região específica que ele precisa ir, ele vai ter que atravessar a parede do vaso sanguíneo. E aqui a gente tem essa exemplificação, a gente tem esse desenho, a gente tem um capilar sanguíneo, a matriz extracelular, ou seja, isso aqui já é o tecido, vamos supor, sei lá, o tecido muscular, por exemplo, que está com uma infecção. Eu vou ter que pegar essa minha célula, aqui a gente exemplificou pelo neutrófilo, e esse meu neutrófilo ele vai ter que chegar aí, ó, e ele vai ter que passar pela parede do meu capilar para entrar na minha matriz extracelular e poder combater o que ele precisa e fazer a função dele. E aí o que acontece? A parede do meu capilar, ele é basicamente tecido epitelial do tipo pavimentoso ou plano simples. O que quer dizer? Ter células planas em uma camada só. Ele é assim, exatamente como está aqui na imagem. Para eu chegar e eu sair daqui da minha corrente sanguínea e ir para o meu tecido, eu preciso passar por aqui, ó. Por entre essas minhas células, eu preciso abrir espaço. E é isso que está sendo exemplificado. Esse reconhecimento e essa adesão é basicamente eu chegar aqui e dizer, olha, eu sou um neutrófilo, eu preciso ir para o tecido, eu tenho uma função para realizar, preciso trabalhar, preciso passar, eu preciso que vocês abram um portão para mim. E as minhas células do meu epitélio vão abrir espaço e vão deixar com que ele passe. Aí ele vai passar e vai poder funcionar ali no meu tecido. Então, para que isso aconteça, eu vou ter uma série de proteínas que vão fazer essas funções. Com destaque para o que a gente está aqui em vermelho, que eu já deixei de propósito para vocês não esquecerem, que são as selectinas. Essas minhas selectinas são justamente esses complexos, essas glicoproteínas que vão fazer essa identificação. Então, elas vão chegar, elas vão ver que é um neutrófilo, vão servir como se fosse ali um porteiro. E aí vão dizer, olha, você pode ir, beleza, vai lá trabalhar, tranquilo. Se não é necessário, elas não vão deixar passar. Então, isso que é o meu reconhecimento, é saber primeiro que é um neutrófilo. E a adesão é o quê? É eu grudar nele e permitir com que ele grudando em mim, ele passe. Então, eu cheguei a aderir, é unir. Então, eu reconheço, vejo que é um neutrófilo, eu me uno a ele e assim ele passa e ele vai para a matriz extracelular. Então, essa parte aqui é mega importante, como eu já destaquei, em respostas imunológicas, reparos de ferimentos, contenção de hemorragias, diversas funções biológicas vão acontecer graças a esse reconhecimento e adesão. Então, por isso que é considerado também um contato transitório, porque isso daqui ocorre em determinado contexto. Isso daqui não é o tempo todo acontecendo. Não, agora eu preciso que isso aconteça porque eu tenho uma infecção, porque eu tenho uma inflamação. Então, isso daqui vai ser iniciado. Por isso que é temporário. Aqui, para vocês saberem, essas uniões temporárias, elas vão ocorrer a partir de encaixes. É como se fosse mesmo ali um quebra-cabeça. E esses meus quebra-cabeças, eles podem ser de alguns tipos principais. A gente tem união heterofílica. Hétero, lembra que é diferente? Então, uma célula, ela vai ter, por exemplo, esse encaixezinho aqui. E essa outra célula aqui, ela tem um correspondente. Então, a minha célula 1, ela encaixa por correspondência na minha célula 2. Por isso, heterofílica. São proteínas aqui diferentes.
Contudo, essas minhas células podem se encaixar a partir de proteínas iguais. E aí eu vou chamar de homofílica. Homo é sempre igual. Então, aqui eu tenho minha célula 1 e minha célula 2 com duas glicoproteínas iguais. Então, elas chegam, elas se reconhecem, elas podem fazer o reconhecimento e a adesão a partir de estruturas iguais. E aqui um exemplo seriam as caderinas. As caderinas, elas são especiais porque, na verdade, ao invés de uma se unir à outra, as duas vão se unir a uma molécula de cálcio. E aí esse meu cálcio, ele vai completar esse complexo aqui de união. Então, beleza, já sabemos o que é heterofílica, hemofílica e como é a união entre caderinas também. Isso é legal de saber todos eles. Aqui cita novamente o sistema imune, podem dar uma leidinha nesses textos do slide depois. Mas cita o sistema imune aqui, ó, entre linfócitos B e T, entre oligodendrócitos também, ou seja, vai acontecer lá no nosso sistema nervoso também. Ou seja, toda célula ali que precisa de um complemento, precisa se reconhecer, vai utilizar esse tipo aqui, essas uniões. É legal vocês saberem também que em todos os casos, esses oligosacarídeos, esses açúcares, eles vão interagir, eles vão reconhecer proteínas específicas, glicoproteínas específicas. E essas glicoproteínas, elas recebem o nome de cialoadesinas. Ou seja, eu estou falando de adesão. Se eu estou falando de adesão, ó, já fica a dica aqui, ó. Cialoadesinas são glicoproteínas que servem para adesão. Então, cada uma dessa minha proteína aqui, ela vai ser uma cialoadesinas, certo? Mais uma informação aí que fica para vocês. Isso daqui eu citei para vocês no comecinho também. A importância na embriologia. Quando eu falei para vocês que a gente vai ter algumas conexões que vão ser com a lâmina basal, eu falei para vocês que aquilo dali também tem uma relevância embriológica. A gente está falando agora, pegando essa ideia embriológica e ampliando. A gente está falando de um grupo de proteínas que a gente chama de CAM. Para que serve a CAM? Quando eu estou começando a formar os meus tecidos, eu vou fazer o seguinte, eu vou me juntar com células parecidas. Porque o tecido é o quê? A junção de células com funções associadas muito próximas com a mesma origem embriológica. Então, aquele meu tecido, por exemplo, aqui exemplificado novamente tecido epitelial, eu tenho ali várias células epiteliais. Estou formando meu embrião. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que me juntar com outras células epiteliais para poder desenvolver o tecido epitelial e lá na frente desenvolver, por exemplo, a pele. Então, eu tenho que buscar células que são parecidas comigo. E aí, eu vou ter na minha célula, eu vou ter na minha proteína dessa minha, ou na membrana dessa minha célula, um grupo de proteínas chamadas CAM, que vão dizer, olha, é aqui que você tem que vir. Então, eu chego, por exemplo, essas minhas outras células aqui, ó. A minha célula número 1, minha célula número 2, minha célula número 3 e a minha número 4, elas são iguais. A minha aqui, ó, que eu vou puxar aqui, ó, uma setinha, número 5, ela reconheceu que essas daqui são iguais. Então, ela veio, ela se juntou ao grupo. E assim elas começam a se multiplicar para formar os tecidos. Então, ela conseguiu se juntar ao grupo, ela vai se multiplicando, vai se multiplicando, vai se multiplicando. Porque a gente está falando de um organismo em crescimento. Mas ele está um organismo em crescimento que ele ainda está se organizando. Então, ele vai se organizar a partir do guia dessas cães. Então, essas cães dizem, é aqui que você precisa ficar, é com esse grupo que você precisa ficar, e é aqui que você precisa se multiplicar. Então, o meu crescimento tecidual, ele é possibilitado por causa desse meu reconhecimento celular, que acontece a partir de proteínas de membrana do tipo CAM. Então, aqui diz, elas vão apresentar peculiaridade de interagir apenas quando são idênticas entre si. Ou seja, essa proteína daqui, ela vai ser idêntica dessa minha célula, porque são as mesmas células. Então, assim, elas se unem e elas começam a se multiplicar e se localizam ali. Então, se reconhecer uma célula com uma CAM idêntica à sua, ela vai aderir, ou seja, ela vai se juntar.
Se não for uma CAN idêntica, ela vai se deslocar até encontrar a CAN correta. Então, assim, as células vão se movendo ali no meu embrião e vão conseguindo o desenvolvimento adequado do meu tecido. Agora nós vamos para o nosso quarto grupo de assuntos, que vão ser, assim, é a parte mais importante e a parte que mais tem epitélio, que é a união intercelular permanente, ou seja, aquela que a gente não desfaz. A gente já não está mais falando necessariamente das uniões para o meu sistema imune, por exemplo. A gente está falando agora de uniões que vão surgir entre os tecidos e que vão ficar ali para manter eles no lugar. Só que entre as células, não entre células em matriz ou entre lâmina basal. A gente está vendo entre uma célula e outra, ou seja, por exemplo, uma célula epitelial e outra célula epitelial. Aqui, a gente chama isso também de uniões estáveis, tá bom? Então, permanentes e estáveis, mesma coisa. Elas vão ser de 4 tipos principais. A gente tem zônulas de oclusão, zônulas de adesão, desmossomos e junção comunicante. Um adendo, vocês podem estar pensando, ué, desmossomo de novo? Aí não, quero que vocês prestem atenção. O meu M-desmossomo, ele é a junção da célula com a minha lâmina basal. O meu desmossomo é a junção de uma célula com uma outra. Não é da célula com a lâmina basal. Por isso que eu tenho esse nome, inclusive. Desmossomo é essa estrutura completa. M-desmossomo é como se eu pegasse esse meu desmossomo e dividisse. E tivesse apenas a metade, por isso M. M significa metade. Então, metade do meu desmossomo, porque eu tenho uma ancoragem que vai de dentro da minha célula, vem dessa metade desse meu desmossomo até a minha lâmina basal. Eu não tenho essa minha estrutura se repetindo da lâmina basal. Até porque eu vou me conectar com um colágeno. Já esse daqui não é completo, ele se conecta com outro desmossomo ao lado. Então, são células diferentes, quer dizer, são estruturas diferentes. E é importante que vocês lembrem dessa diferença para vocês não caírem em pegadinha. Então, desmossomo é uma célula ligada à outra. M-desmossomo é a célula ligada à lâmina basal. Não esqueçam isso. Vamos lá agora trabalhar uma por vez. Zônulas oclusivas. Oclusão. O que é oclusão? Oclusão é isolamento. Então, vão ser uniões entre as células que vão servir justamente para impedir a passagem da maior quantidade possível de elementos. Então, eles vão servir como vários grampos aqui bem profundos. Então, vocês podem ver que é como se fosse uma membrana celular, de uma célula aqui a outra membrana. Aí eu venho aqui, junto um monte de proteína e grudo uma membrana na outra. E assim eu impeço com que aqui passe substâncias. Por exemplo, aqui pode querer passar, sei lá, uma glicose, pode querer passar aqui. Eu vou dizer se não vai passar, não. Vou reter esse movimento, porque eu tenho toda uma rede de membranas que vão estar ali espalhadas de maneira uniforme na minha célula e que não vão deixar com que isso passe. Por isso, graças a isso, eu tenho células justapostas. Existem, claro, algumas exceções, por exemplo, que até trouxe de exemplo o magnésio, que lá nos túbulos renais ele vai ter canais específicos aqui para ele, mas é por causa das funções específicas dos meus túbulos renais, as filtrações, enfim. Mas na grande maioria das coisas dos casos não vai passar praticamente nenhuma substância por aqui. O que eu preciso saber? Eles vão ser anéis que vão circular ali toda a célula, mas eles vão ser formados, essas minhas zônulas oclusivas vão ser formadas por duas proteínas principais, que eu vou chamar de ocludinas e claudinas. Isso eu acho legal porque os nomes também remetem à oclusão. Então, você lembrar que esse Cl aqui, ó, de oclusiva, eu tenho em claudinas e eu tenho em ocludinas. Então, são termos, são nomes parecidos, dá pra gente associar. E lembrar que isso daqui tá formando as zônulas de oclusão. Então, uma coisa aí que fica assim, nossa, o nome tão parecido, será que é associado? Então, já vai te ajudando ali quando vocês forem fazer a prova de vocês, tá bom? Enfim, eles vão tornar as composições moleculares das regiões apicais, basolateral diferentes entre si. O que isso quer dizer? O que isso implica? Isso é mega importante, gente. Eu vou ter aqui, ó,
vamos lembrar uma coisa. Eu tenho aqui lâmina basal de novo, sempre voltando para essa mulher, sempre voltando para a lâmina basal. E eu vou ter aqui uma célula. Vou botar aqui 3 células, só para exemplificar. Pronto. Eu tenho 3 regiões principais que eu preciso saber. Eu tenho a região basal, ou seja, a região voltada para a lâmina basal. Então, eu tenho a minha região basal. O oposto a ele, que é a minha região que está em contato com o meio externo ou com alguma cavidade, eu vou chamar de apical. É o ápice, por isso apical. E aqui eu vou ter as regiões laterais. Lateral, lateral. Quando eu pego e eu crio essas minhas zonas oclusivas, eu estou juntando aqui, ó, estou impedindo que substâncias passem daqui da minha região apical para cá. E aí eu vou criando esses anéis, vou criando esses grudes. E aí o que é que acontece? A concentração de substâncias que eu vou ter, por exemplo, aqui em cima, vai ser diferente da que eu vou ter aqui embaixo e da que eu vou ter aqui do lado. Porque eu comecei a impedir a passagem de substâncias. E isso acaba tendo resultado a nível de toda a célula. Se eu tenho concentrações diferentes de substâncias, primeira coisa, vamos supor que aqui eu estivesse no epitélio intestinal. O epitélio intestinal ele serve para pegar a nutrição, para absorver substâncias. Então, essa região apical seria, por exemplo, a parte de dentro do meu intestino, onde está passando alimento, onde está passando líquidos, enfim, seja lá o que eu me alimentei. Aqui, abaixo da minha região basal, vou ter tecido conjuntivo e tudo mais. Parte mais interna dos meus tecidos. Se eu tenho uma concentração de substâncias aqui e uma concentração diferente aqui, isso vai criar uma diferença de concentração. Esse termo diferença de concentração, ele necessariamente precisa remeter vocês a transportes de membrana. Então, lembra quando a gente falou de difusão, por exemplo? A difusão ocorre a favor do gradiente de concentração. Então, essas diferentes concentrações, elas vão fazer com que as substâncias elas tenham uma tendência a se movimentar. Por exemplo, aqui da minha região apical para a minha região basal. Então, sei lá, se aqui eu estou precisando de açúcar, aqui tem mais açúcar, aqui tem menos. Então, ele vai chegar e ele vai passar por aqui. Só que eu também preciso nutrir e fazer uma solução muito boa disso que está passando. Não é qualquer coisa que eu quero que passe. Então, essas minhas zonas oclusivas, elas vão impedir que essa minha substância, por exemplo, como eu falei, o meu açúcar, ele passe por aqui, entre as minhas células. Então, meu açúcar vai ser obrigado a passar por dentro da minha célula. Se ele vai passar por dentro da minha célula, ele vai estar exposto a toda a minha membrana e todos aqueles processos de difusão, meu processo de transporte ativo, tudo que eu tiver de estrutura para selecionar essas minhas substâncias, eles vão ter que passar. Inclusive, eles vão ser também obrigados a nutrir essa minha célula no caminho. Então, às vezes, eu preciso sim para o meu corpo açúcar, mas essa minha célula aqui do meu epitélio, ela também precisa. Então, antes dela mandar para o meu corpo, ela já se nutre, ela já pega o que ela quer e manda ali o restante, seguindo. Então, isso obriga tanto aqui eu passe substâncias por dentro da minha célula e também permite com que elas não passem ali entre uma célula e outra. Então, isso é mega importante. Tanto é que fala aqui, né? Transporte transcelular de solutos é possível graças à segregação dos dois lados da zônula de oclusão e de proteínas de membrana que atuam como canais iônicos e permeases. Ou seja, a gente está falando de transporte de membrana. Você tornar isso daqui impenetrável, você cria uma diferença de concentração da região apical para a região basal. Isso vai gerar justamente essa movimentação, esse fluxo de substâncias nessa direção aqui e faz com que a gente possa ter as nossas nutrições.
senão simplesmente as substâncias iriam passar aqui, ó, por esse espaço e não iriam nutrir as minhas células. Seria uma coisa muito ali descontrolada e aleatória. Agora vamos lá, saindo de oclusão, indo para as zonas de adesão. A função já não é mais chegar e isolar uma célula e outra. Aquele espaçozinho, aquela matriz extracelular, não é função de grudar e isolar. Agora é função de unir. Por isso que eu falo de adesão. Primeira coisa, saber que zônulas de adesão, elas vão estar logo abaixo das minhas zônulas de oclusão. E elas também são grandes, elas também vão ali estar associando uma estrutura a outra e pegando todo o lateral e toda a extensão da minha célula. Então aqui eu tenho primeiro, representado aqui na imagem, primeiro minha zônula de oclusão, chegou e fechou essa minha matriz extracelular, grudou uma célula a outra, fechando esse espaço. E abaixo dele, como se fosse um reforço disso daqui, para isso daqui não abrir, eu vou ter a minha zônula de adesão. E ela tem essa membrana aqui, ó, que percorre toda a minha célula. E ela faz essa minha junção aqui. Por isso que a gente chama de membrana terminal. Uma membrana realmente para poder pegar e unir essas minhas estruturas e criar da forma mais, mais sólida possível. Ela tem as características desse nome, né? Tem uma característica principal de ser um arranjo circular das caderinas e dos filamentos de actina. Ou seja, qual a composição? Caderinas, são proteínas, e filamentos de actina. Ou seja, esses meus filamentos de actina, eles vão estar aqui, ó, formando essa minha membrana terminal. Lembra? Microfilamentos, filamentos de actina. Eles chegam e eles fazem essas minhas microvilosidades surgirem e tudo mais. Então, eles estão aqui associados com essas minhas caderinas e vão formar essa minha estrutura. Um conjunto das zônulas de adesão vai formar um reticulado transepitelial, do qual vai derivar parte da resistência lateral dos epitélios. Vamos traduzir tudo. Tem uma célula aqui, tem outra célula aqui, tem outra célula aqui. Eu já tenho minhas zônulas de oclusão, vão ser as primeiras. Zônula de oclusão, que vai chegar e vai impedir o quê? A passagem de substâncias. Cheguei a impedir, zônula de oclusão fez isso. Contudo, agora além de impedir a passagem de substâncias, eu preciso que isso daqui seja mais sólido. Eu preciso firmar essa minha estrutura, essa posição das minhas células. Então, vem a minha zônula de adesão. Ela vai chegar e ela vai criar aqui, ó, uma concretagem entre todas essas minhas células. E isso vai ser composto justamente daquela minha parte do citoesqueleto que está mais perto dessa minha pontinha de membrana, que são os meus microfilamentos ou filamentos de actina. Lembre que eles vão formar o quê? Eles vão estar aí formando microvilosidades, eles podem estar formando cílios, podem estar formando flagelo, seja lá o que for da minha extensão de membrana, eles que vão estar localizados aqui. Então, da mesma forma, eles vão estar aqui associados, grudadinhos aqui, para formar esse meu complexo, que eu chamo de reticulado transepitelial, que vai de uma célula epitelial a outra, ou seja, eu formo aqui na minha primeira célula, associo com essa minha segunda célula, associo com a minha terceira célula e elas ficam bem grudadas. É como um cinto. Peguei um cinto, só que um cinto que passa por dentro da minha célula também. Então ele vai por dentro de uma célula para outra, gruda todinhas e mantém ali no lugar. Isso serve até de um reforço também para a minha zônula de oclusão. Então, a gente tem, na ordem, zônula de oclusão, que vai chegar e vai impedir a passagem de substância, e abaixo dela, zônula de adesão, que vai aderir uma célula à outra e vai dar firmeza nessa minha conexão, para que essas células não rasguem, não se afastem uma das outras. E é do tipo homofílica, ou seja, ela tem uma correspondência, elas são iguais aqui e elas se correspondem. Agora nós vamos para o nosso desmossomo de novo. Eu falei dele um pouquinho, mas eu vou citar ele de novo. Só que agora a gente está falando não do nosso M-desmossomo,
que era a junção com a lâmina basal. A gente está falando de uma junção de uma célula com outra, ou seja, meu desmossomo, que é a minha estrutura, vamos dizer assim, mais completa, mais correspondente, mais uniforme uma com a outra. É legal saber que esses meus demossomos, eles servem para quê? Eles reforçam aquilo dali. O que aquilo dali fazia? A minha zônula de adesão, ele aderia uma membrana à outra. Meu desmossomo, ele também tem essa função. Ele vai juntar, ele vai colar uma célula a outra. É um extra, vamos dizer assim. Então, em regiões em que eu vou ter muito atrito, ou seja, eu tenho muita pressão externa querendo afastar aquelas minhas células, ao invés de eu chegar e exacerbar na quantidade de zônulas de adesão, eu chego e eu acrescento desmossomos. Então é como se eu já tivesse duas folhas coladas e eu chego e eu começo a grampear bastante aquele papel para ele não se afastar. Então esse meu desmossomo, ele é puntiforme, ele não vai ser aquela estrutura que vai de um lado até o outro da membrana que nem minha adesão. Eles são pontinhos. Então se eu tenho aqui, ó, duas membranas, eu pego aqui e eu só faço isso. Vamos supor que minha célula fosse isso tudo aqui, ó. Eu só peguei e só grampeei essa pontinha. Se eu fosse uma zônula de adesão, que nem aquela dali, eu iria chegar e, ó, iria associar essa célula todinha de um lado ao outro. Eu ia ter proteínas pela célula inteira para conectar uma a outra. Que não é o caso. No caso, ele é puntiforme porque ele só pega essa regiãozinha aqui, ele só grampeia essa região, tá bom? Essa é uma das principais diferenças, já que na função eles são bem parecidos. Eles são formados por proteínas também da família das caderinas. Quais são? Desmogleina 1, desmocolina 1 e desmocolina 2. Preciso gravar cada uma? Melhor não, mas lembra que são família das caderinas também. Vão promover essa ligação firme entre células epiteliais. Os demossomos e filamentos de queratina vão formar uma rede transcelular que se estende por todo o epitélio, ou seja, todo o meu epitélio, eles vão estar aqui associadinhos, tá bom? Vamos ver direitinho como é que eles servem, como é que eles são estruturados. Aqui. Eu já botei até como esse título aqui, justamente para vocês lembrarem, relação entre a zônula de oclusão e o desmossomo. Por quê? Eu te falei que o desmossomo, ele reforça a zônula de oclusão, certo? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro a minha zônula de oclusão. Eu tenho uma membrana celular e eu tenho outra membrana celular, ou seja, célula 1, célula 2. Esses meus filamentos de actina vão estar associados a caderinas, que são aquelas proteínas principais aqui também nas minhas zônulas de oclusão. Mas eles vão estar associados, eles vão passar de um lado até o outro da célula. Eles vão pegar toda a minha estrutura celular, todo o meu citosol de um lado até o outro. Vão acompanhar a minha membrana para poder colar uma na outra. Contudo, se eu tenho muito atrito aqui, se por exemplo eu estou falando necessariamente da minha pele, vamos supor, que está ali sendo sempre exposta a alguma influência externa, sempre perdendo células, eu vou ter que reforçar essa minha união, porque só a minha zônula de oclusão não vai servir. E aí eu vou pegar, e aqui eu vou começar a associar junto com essa minha estrutura, eu vou associar o meu desmossomo. E o meu desmossomo é essa outra estrutura aqui. Célula 1, célula 2. Que a gente já viu, inclusive, eu já expliquei um pouquinho. Eu expliquei quando eu falei do M-desmossomo. Mas agora, como seria no desmossomo? Eu falei que esse daqui é como se fosse uma estrutura completa. Então, eu tenho ele igual de um lado, aqui, na célula 2, e eu tenho ele igual do outro lado, na célula 1. Então, eu só peguei aqueles meus filamentos intermediários, associei com placa discoidal e associei com integrina. Essa minha integrina, que eu falei tanto para vocês, recebe o nome especial de caderina. Então, a caderina ela é um tipo de integrina e ela está presente aqui também na 1. Então, na verdade, a gente está falando da mesma coisa que a gente falou lá no comecinho da aula. Dizer que existem proteínas integrais, que são aquelas que vão de um lado até o outro da membrana, que vão estar unindo aqui. Nesse caso, elas são as caderinas, a família das caderinas. As minhas caderinas reconhecem outra caderina aqui, que
é da minha célula vizinha. E aqui eu tenho a estrutura do meu desmossomo novamente. Então aqui eu tenho a placa discoidal e eu vou ter filamentos intermediários de novo. Então, se vocês observarem, essa minha estrutura aqui, ela segue basicamente as mesmas diferenças, as mesmas comparações de quando eu falei lá no comecinho para vocês disso daqui, ó. Vamos voltar rapidão. Cadê aqui? Quando eu comparei, por exemplo, fibronectina e comparei um pouquinho da laminina. Lembra que, na verdade, aqui eu só estava falando da associação, um dos fatores era a associação com filamentos de actina ou com filamentos intermediários, quando eu citei o hemidesmossomos. Aqui essa diferença ela vai permanecer também. Então, olhando aqui, vindo de novo, quando eu faço essa comparação entre zônula de oclusão, eu falo de microfilamentos ou filamentos de actina. Quando eu falo de desmossomos, filamentos intermediários. Então, essa diferença aparece outra vez. Eu estou reforçando isso daqui porque é assunto da parte citoesqueleto que está voltando a aparecer. Então, às vezes é bom dar uma reforçada realmente para vocês não se perderem. Mas, enfim, voltando. Vamos associar tudo de novo. Aqui a gente tem zônula de oclusão, composta pelo quê? Filamentos de actinas e caderinas, que vão estar ali transpassando todo o meu citoplasma. Do outro lado eu tenho um desmossoma que vai estar aqui dentro também, tá? Às vezes ele está bem aqui no meio, associado, grudado. E aí ele vai ter a minha caderina, ele vai ter a minha placa discoidal e os meus filamentos intermediários, tanto em uma célula quanto em outra. Contudo, ele é pontual. Isso é muito importante, ele não é integral, ele é pontual. Por fim, nós temos nossa última forma de junção, que é o que a gente chama de junção comunicante. Comunicante já te remete aqui à comunicação, à troca, à conversa. Então já não é uma coisa ali para isolar, não é uma coisa para grudar. Agora eu tenho um trânsito de substâncias acontecendo entre uma célula e outra. Porque as minhas células elas são tão grudadinhas que eu não deixo, graças às minhas junções oclusivas, eu não deixo passar substâncias. Mas às vezes essa minha célula desse lado, ela precisa de alguma substância que está nessa daqui. Então elas precisam ter canais para possibilitar essa passagem, sabe? Então eu preciso poder doar à célula que está do meu lado alguma substância, mas de forma bem selecionada. Então a minha junção comunicante ela serve para isso. E como que ela está organizada? Eu vou ter 6 unidades de conexinas, que é uma proteína. Essas 6 unidades de conexinas vão constituir um conexon. Esses meus conexons, um de uma célula, outro da célula vizinha, vão formar canais comunicantes. E esses canais comunicantes vão formar a minha junção comunicante. Então, traduzindo, o que seria? Aqui eu tenho bem exemplificado. Eu tenho as minhas conexinas, que seriam cada partezinha dessa, cada tubinho desse é uma conexina. Associei 6 conexinas, formei um conexo, ou seja, isso daqui é um conexo, é uma unidade de conexon. Esse meu conexon, ele tem um canal interno, ele tem uma passagem interna, e ele é um canal comunicante. Quando eu pego um conexon, um canal comunicante, e associo com o canal comunicante da outra célula ao lado, eu formo uma junção comunicante, ou seja, junção de 2 canais comunicantes. Simplesmente isso. E é legal saber que eles vão precisar selecionar. Eles não vão estar o tempo todo ali deixando substâncias passar, porque a gente teria um descontrole nas minhas concentrações ali iônicas. Não, eles não vão fazer isso. Eles vão chegar e eles vão abrir quando for necessário. Geralmente são influenciados pela concentração de cálcio. Então, se o cálcio sobe muito, eles vão aqui abrir ou vão fechar. E aí, eles têm essa estrutura aqui, ó, esse meu primeiro conexon. Vocês podem ver que eles têm um tubinho aqui, ele tem um canalzinho aberto. É o conexon aberto. Aí, se ele está aberto, tem substância passando.
indo de uma célula para outra. Ele vai fazer o quê? Ele se move, ele literalmente se move. Já deu o suficiente ali da substância que eu precisava mexer? Então eu vou fechar. Ele vai se mover aqui, tem até a setinha indicando esse movimento, ele se move e ele fecha o buraquinho. Então agora não passa mais substâncias. Então isso é bem legal. É mega importante entre uma célula e outra, porque ele vai permitir, né, com que as células elas tenham concentrações citoplasmáticas parecidas e aí tem uma nutrição adequada. Pronto, o que nós temos mais aqui? Bom, é legal saber que nas células epiteliais eles vão estar localizados ali entre os desmossomos. Então, meus desmossomos não eram pontuais, então aqui eu vou ter desmossomos grudando uma célula e outra. E eu vou ter aqui associados próximos a eles essas minhas junções comunicantes, que até permitir essa minha passagem de substâncias. Lembrem que, por exemplo, se eu estou passando substâncias, eu estou criando uma movimentação. Essa minha movimentação ela não pode, por exemplo, ser interrompida se aqui chegar e partir, quebrar no meio esse canal. Então, meu desmossomo ele pega e ele mantém junto. Então, ele ajuda com que esse meu canal, essa minha conexão seja estável. Isso é legal. Então, por isso que ele está localizado ali perto dos meus desmossomos, tá bom? E eles vão estar em agrupamentos, tanto é que aqui vocês podem ver. Eu tenho vários associados. Aí eu posso ter, por exemplo, uma célula aqui, ó. Que aqui nessa região eu tenho várias junções comunicantes. Aí aqui eu não tenho nada, não tenho nada. Aqui eu tenho vários grupinhos de novo. Aí, sei lá, aqui em cima eu tenho também. Aqui no meio eu tenho outro grupinho. Isso não é uma coisa uniforme, não é na célula inteira. Ele é isolado. É aqui outro grupinho, aqui outro e aqui outro. Vai depender aí, né, do que eu tô precisando. Uma curiosidade que eu achei legal, o livro traz, eu achei importante trazer para vocês. Em casos de morte celular, a apoptose é a morte programada, ou seja, a célula envelheceu e está na hora dela morrer mesmo, ou acidental, por alguma patologia, alguma inflamação. Essas minhas junções comunicantes elas vão se fechar devido a modificações na concentração do cálcio intracelular, ou seja, aquele meu cálcio dentro da célula ele alterou por causa desse processo de morte mesmo. E isso vai fazer com que essas minhas junções elas se fechem. Por que isso é importante? Porque se elas fecharam, os metabólitos que vão ser fruto dessa minha morte celular, ou seja, são substâncias tóxicas para outras células, eles vão estar retidos naquela minha célula. Então ele não vai, por exemplo, vamos supor que seja uma morte patológica por alguma infecção, alguma coisa. Aquela minha célula que morreu, se ela conseguiu fechar essas minhas junções comunicantes, ela não vai deixar com que essa célula ao lado morra também. Então ela protege, ela está aqui, a célula ao lado está aqui, ela morreu, produziu metabólitos por causa desse meu processo de morte e os meus canais estão fechados. Então essa minha outra célula que está aqui do lado, ela se mantém sana porque ela não recebeu esse tóxico e ela pode ali se manter viva. Então isso é legal, é um processo bacana, importante assim de vocês se relacionarem. Pois bem, aqui já acabamos com todo o conteúdo da aula. Agora a gente vai só revisar as partes mais importantes, porque eu sei que é muita informação, né? Vamos lá. Sobre matriz extracelular. Lembrar, principalmente, que ela vai ter duas composições. Ela vai ter componentes líquidos e fibrosos. Dos componentes líquidos, nós temos os nossos GAGs, glucosaminoglicanos, e os nossos proteoglicanos. Entre os elementos fibrosos, nós temos proteínas estruturais, que vão ser principalmente colágeno, e proteínas adesivas, que vão ser principalmente fibronectina e laminina, que a gente estudou. Voltem, dê uma revisadinha aqui para vocês verem as principais. Lembrando que laminila, a gente fala de lâmina basal, conexão com lâmina basal. O nome já remete a isso. Fibronectina, conexão realmente ali diretamente com a matriz extracelular, com aquele meu colágeno extracelular. Aqui, lembrar que a gente, dos tipos de união das células com a matriz extracelular, a gente tem contatos focais
E a gente tem M-desmossomos, que é a mesma coisa dessa diferença aqui entre fibronectina e laminina. O M-desmossomos vai ser a conexão com lâmina basal. E contatos focais vão ser, por exemplo, aquilo que a gente citou dos nossos pseudópodes. Quando a gente tem as células ali do sistema imune que vão estar se movendo pelo meu tecido. Aquele trajeto da mobilização pelo tecido é determinado por esses contatos focais. Nós temos, então, além disso, as uniões que vão ser intercelulares, ou seja, não é união com a matriz, é união com outra célula. E a gente vai ter uniões que vão ser do tipo temporária, que vão servir para reconhecimento e adesão, ou seja, sistema imune aqui presente mais uma vez, e que podem ser heterofílicas, quando são proteínas diferentes. Lembra que aquele esquemazinho assim, tipo, a gente chama de chave e fechadura. Se uma tem um formato assim, o outro vai ter o formato correspondente. Então essa minha 1 encaixa na 2, mas eles são diferentes, mas eles se reconhecem assim. Então isso é o meu heterofílico. O meu homofílico é quando eles são iguais. Então, se eu tiver uma bolinha aqui, eu vou ter uma bolinha na outra, que vão se reconhecer por serem iguais. E entre caderinas, que é quando, para conectar uma célula e outra, eu vou ter proteínas que a gente chama de caderinas. Aqui uma caderina, aqui outra caderina. E para se unirem, se reconhecerem, a gente vai ter aqui dentro uma molécula de cálcio. Então eu tenho um íon cálcio presente, completando esse meu processo de reconhecimento. Se elas não são temporárias, elas podem ser estáveis. E as estáveis, elas são divididas entre esses que a gente viu. Zônulas oclusivas, que vai impedir passagem de qualquer substância entre uma célula e outra. Elas são aderentes, ou seja, mantém a firmeza ali, estabiliza uma célula grudada na outra. Desmossomo, que vai reforçar essa minha junção aderente, ou seja, zonas de muito atrito, a gente vai chegar e a gente vai reforçar essas zonas aderentes. E comunicantes, quando eu preciso que essas minhas junções elas tenham uma troca de substâncias. Então eu vou ter aquelas minhas proteínas ali, canais, ou seja, formando canais e permitindo a passagem ali de substâncias. É legal saber um pouquinho da diferença entre eles. As zônulas oclusivas e aderentes são organizadas e se estendem por toda a estrutura citoplasmática. Ou seja, elas são uniformes. Eu tenho uma célula, eu tenho outra célula. Ela vai pegar e vai transpassar toda a célula para juntar uma na outra. Por isso que aqui eu tenho marcante a presença do meu citoesqueleto, tá bom? Então, meu citoesqueleto vai chegar e vai ajudar essa união aqui. Contudo, os desmossomos e as junções comunicantes, elas vão ser localizadas, ou seja, eu tenho um grupinho aqui numa ponta, um grupinho na outra ponta, outro grupinho aqui, não é uniforme que nem essas primeiras. E vão ser localizadas, ou seja, é isso que eu falei, né, em pontos específicos. E vão ser um conjunto de proteínas integrais, ou seja, são proteínas ali associadas apenas naquele local. É como eu falei, o meu clipezinho, o meu grampo aqui entre uma célula e outra, tá bom? Então isso resume os principais pontos da aula de hoje. Eu sei que tem umas partes assim um pouquinho complicadinhas ali no começo, principalmente sobre matriz extracelular, mas eu tentei ser o mais clara possível. Realmente isso daqui, ó, vocês não podem esquecer o que tá aqui, é o mais importante, tá bom? E é isso, boa noite para vocês. Obrigada.